Olá, tudo bem? Iniciando mais um Juridicast. Só que hoje nós não vamos falar sobre assunto jurídico, conteúdo jurídico. Ainda dando continuidade às comemorações ao Mês Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre beleza. E o bate-papo de hoje será com a médica integrativa, cirurgiã, a melhor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela vem se destacando no Brasil e estou falando da doutora Andréia Antonioli. Eu estou falando de uma profissional linda, maravilhosa, renomada. Todo mundo aprende com ela. Ela dá aulas, ela faz live, ela é PhD. Doutora Andréia Antonioli, seja bem-vinda ao Juridicast. Estou muito feliz em recebê-la aqui. Nossa, Val, eu estou não só feliz, mas honrada de estar aqui com você hoje. Nós que nos conhecemos há tantos anos, né? Tenho o privilégio de tê-la como uma amiga, como paciente. Então é um prazer e uma honra de fazer esse bate-papo com você hoje. Eu também, estou muito feliz. Há alguns anos que a gente já se conhece, né? E hoje nós vamos falar assuntos que a gente adora, Adora, né? Tenho certeza que esse bate-papo vai ser maravilhoso. Então eu convido você, mulher, não só as mulheres, mas os homens também, a permanecer aí para ficar conosco, bater esse bate-papo aqui com a doutora Andréia Antonioli. Doutora Andréia, fala pra gente, antes da gente entrar no tema, nas perguntas, porque eu abri uma caixinha no Instagram, então imagina a quantidade de perguntas que eu tenho para você. Mas fala para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, fala um pouco sobre a Andréia Antonioli. Bom, eu fico muito feliz que tenha muitas perguntas, adoro respondê-las todas. Bom, eu sou médica, né, e sou professora universitária também. Eu tenho 3 filhos, um deles já é médico e trabalha comigo, os outros 2 serão brevemente, acho que no ano que vem eu tenho mais 2 lá para trabalharem comigo. Sou casada já há quase mais de 30 anos, né? E sou uma pessoa absolutamente apaixonada pelo que eu faço, tanto exercendo a minha profissão de médica quanto a minha profissão de professora. Então eu costumo dizer, acabei de falar isso no consultório, quem ama o que faz não trabalha nunca, né? Então eu sou dessas. Eu também penso assim, né? Quem ama o que faz não trabalha. Porque a gente tem o prazer de ir, né, para o escritório, para o consultório, isso é tão bom, né? Nossa, é maravilhoso, eu tô sempre bem. Doutora Andréia, você é daqui mesmo de Campo Grande? Eu sou douradense. Douradense. Mas eu moro em Campo Grande há mais de 30 anos, então eu acho que eu já posso me considerar campo-grandense. E essa a inspiração para a tua profissão, da onde que veio? Você tem pai ou mãe, alguém da família que também atua nessa área? Não, ao contrário, né, dos meus filhos que seguiram os pais, eu fui a primeira médica na minha família, né? Meus pais são advogados e eu não sei, eu nunca pensei em fazer outra coisa, nunca. Acho que desde criança eu sempre falei que eu ia ser médica e depois que eu comecei a exercer a medicina, eu sou cirurgiã, pratico isso até hoje. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, eu fui exercer a docência, já exerço a docência há mais de 20 anos também. E exercendo a docência e sendo muito curiosa, me tornei pesquisadora. Certo. Então, eu tenho 2 linhas de pesquisa, eu sou professora aqui na Universidade Federal e eu oriento alunos de mestrado, de doutorado há muitos anos. E eu trabalho basicamente com terapias celulares, com células-tronco, mesenquimais, e agora, mais recentemente, uma linha de envelhecimento, né? Porque a gente sabe que o envelhecimento está acontecendo atualmente de uma forma muito diferente, a gente tem muitos recursos para isso, muito conhecimento, então eu abri essas 2 linhas, então eu estou sempre em busca de esclarecer as minhas curiosidades, e aí com isso aparecem aí algumas soluções para alguns problemas de saúde. E eu tenho certeza, então, que eu estou na melhor mão. E me fala, você viaja, você dá aulas fora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Dou aulas fora de Campo Grande. Além de ser professora aqui da Universidade Federal, eu sou professora do grupo Longevidade Saudável, do Dr. Ítalo Rachid, na pós-graduação deles. Faço parte lá do grupo de coordenadores também. E, além disso, eu tenho alguns outros cursos e palestras, enfim, que eu dou
aí pelo Brasil inteiro, adoro, porque vou fazendo uma legião de amigos, de alunos, de colegas, então essa também é uma atividade que me dá muito prazer. Por que tem pessoas da mesma idade, elas envelhecem de formas diferentes? Por que acontece isso? Então, isso é uma ótima pergunta, né, Val? Porque assim, o que a gente tem assistido hoje? As pessoas têm vivido muito mais, né, cada vez mais anos, só que a maioria delas tem vivido mal, né, dentro do espectro da doença, tomando os remédios para pressão, ou tendo câncer, ou tendo diabetes. Mas também temos visto que algumas pessoas têm envelhecido muito bem, né? Às vezes você pega lá duas pessoas de 60 anos, uma tá muito ruim, já doente e tal, com aparência envelhecida, e a outra tá muito bem, nem parece que tem 40, né? Então hoje a gente já sabe que isso acontece porque o que é válido não é o seu envelhecimento cronológico, não é a sua idade, sua data de aniversário, mas sim o seu envelhecimento biológico, ou seja, o envelhecimento das suas células, que define como o seu corpo está funcionando nesse momento. E aí a gente tem uma ciência chamada epigenética, que nos mostra que nós não somos reféns da nossa genética e que o estilo de vida, né, o meio ambiente influencia muito nesse envelhecimento celular e isso vai refletir na sua idade biológica. Então você pode hoje ter 50 anos de idade cronológica, mas a sua idade biológica pode ser de 40, de 35 e também pode ser de 60, 70. Certo, mas para ter essa idade que você está falando, biológica, essa diferença assim, que você pode ter 52 anos, mas ter uma aparência de 40, que cuidados que essa pessoa precisa ter? Ela precisa já começar lá na adolescência? Como? Então, muitas coisas interferem aí nesse envelhecimento celular, né? Mas assim, 70% é estilo de vida. Então, se você tem um bom sono, o seu nível de estresse, também se faz exercício físico regularmente, alimentação. Então, se você é uma pessoa que consome muitos alimentos industrializados, processados, açucarados, isso é ruim para as suas células. Por outro lado, se você é uma pessoa que come comida de verdade, né, procura alimentos mais íntegros, mais orgânicos, uso também de excesso de álcool, de fumo, né? Tudo isso impacta na nossa vida, né? Então eu falo assim que 70% está só nas nossas mãos. Agora, quando a gente caminha um pouquinho a mais, é lógico que por volta dos 30, 35 anos, a gente começa a entrar num declínio metabólico, começa a produzir menos hormônios, isso já impacta no nosso metabolismo. Então, os 30% aí eu falo que ficam por conta da suplementação hormonal, com hormônios bioidênticos, sempre vai manter níveis ótimos, nutrir as células, então esses alimentos muito processados, normalmente eles não são nutrientes bons, então a gente precisa nutrir as nossas células suplementando vitaminas, antioxidantes, minerais, aminoácidos, né? Então aí seria um cuidado mais personalizado, você já precisaria de um médico ou de um nutricionista, mas 70% está nas nossas mãos. Fiquei assim assustada, 70% em nossas mãos eu acho bastante. Bastante. Depende da gente, né? Da gente, Exatamente. da gente. Então eu falo que saúde é uma questão de atitude. Você não tem que esperar uma pílula mágica, porque 70% realmente... Eu te conheço há muitos anos, eu sei que você é uma pessoa que sempre se cuidou, no sentido de sempre fazer atividade física, de se alimentar bem, de nutrir suas células, né? A gente faz uns procedimentos estéticos também que a gente adora e que fazem parte do processo, mas você reflete... você é um grande exemplo aqui do que a gente está falando. Obrigada, mas também eu estou em boas mãos, né? Já tem alguns anos. Já que nós falamos também de fazer exercícios, eu queria saber sobre treinar em jejum. Eu já ouvi, já li sobre isso, mas eu não consigo ainda nem pensar em fazer isso. Funciona? É saudável? Como é que fica? Eu mesmo sou praticante do jejum intermitente já há muitos anos e ele tem vários benefícios, né? Ativa genes da longevidade, ele faz detoxificação do nosso corpo, ele faz uma coisa chamada autofagia, que é pegar essas células envelhecidas e jogar fora, não deixar elas se acumularem no nosso corpo. Então isso evita o envelhecimento celular acelerado.
Mas assim, uma grande dúvida que as pessoas têm, né, é treinar em jejum, que é o que você me perguntou, né? Será que a gente treinar em jejum é ruim? Será que eu vou perder massa muscular? Isso. Será que eu vou passar É mal, porque eu né? penso isso, além de eu vou passar mal, isso está na minha cabeça, eu penso, eu vou perder massa muscular, e o meu objetivo é ganhar massa muscular. Não, então isso é um mito, né? Na verdade, passar mal pode eventualmente acontecer bem no começo. Muita gente pensa que é falta do alimento, mas na maioria das vezes é falta de água com eletrólitos. Isso é uma coisa que a gente resolve facilmente até que você tenha a sua adaptação, porque na verdade a gente tem muita reserva de energia no nosso corpo. Então quando a gente acorda para treinar de manhã em jejum, você está com o seu fígado, com os seus músculos lá cheio de glicogênio, que é a energia que a gente precisa naquele momento, né? E depois tem a gordurinha. E eu mesmo treino em jejum há muitos anos e nunca perdi massa muscular. Agora, se você for uma pessoa que precisa ganhar massa muscular, não é que você não possa fazer jejum. Você pode fazer jejum, pode fazer exercício em jejum, mas aí eu vou te orientar a se alimentar logo após o exercício, para que você possa ganhar massa muscular. É porque eu tenho facilidade para emagrecer. Então, eu preciso assim, estar me policiando bastante em relação à minha alimentação, porque senão eu acabo ficando muito magra. Eu penso, meu Deus, imagina, se eu treinar aí, eu vou ficar muito magrinha. Então, esse é um outro assunto, né? Que esse magrinha, a gente precisa ver o que você está perdendo quando você emagrece. Se você está perdendo gordura ou se você está perdendo músculo. Se você estiver perdendo gordura, ótimo. Mas se você estiver perdendo músculo, não, porque músculo é sempre bem-vindo. A gente sempre pode ter mais mas músculos. eu perco músculo mesmo. Então, mas aí a gente tem que ver o seu caso para a gente entender por que você está perdendo esse músculo. Às vezes não é falta da comida, porque assim, hoje a gente sabe que você tem uma janela de oportunidade para que essa energia entre dentro do músculo de 24 horas. Então, naquele momento que você se alimenta, você tem que comer o necessário para manter sua massa magra. Tá? Mas nós vamos fazer essa experiência com você, depois você vai contar para eles. Tá bom. E, doutora Andréia, esse avanço todo na estética é suficiente ou a gente também precisa olhar para o nosso interno? Então, hoje nós temos realmente grandes avanços na parte da estética, né? A gente tem bioestimuladores, que vão aí desde o plasma rico em plaquetas, que é um bioestimulador retirado de nós mesmos, até, enfim, eu gosto muito do Radiesse, enfim. Temos fios de PDO que são absorvíveis, que estimulam colágeno, temos centenas de tipos de lasers, né? Eu posso dizer um que eu gosto muito, que não é um laser na verdade, é um ultrassom microfocado, mas eu gosto muito do Thera para flacidez. Então, a gente tem um arsenal muito grande, né? Mas, e a gente se vale deles, a gente utiliza e a gente gosta, eu acho importante. Mas o que adianta por fora bela viola e por dentro pão colorento, né? Então, eu penso que isso deve vir realmente junto com esse cuidado da saúde das nossas células. Por quê? Porque a célula é a nossa menor parte do nosso corpo, a gente chama de unidade morfofuncional. Nós nada mais somos do que um amontoado de células que vão se distribuindo em tecidos, em órgãos, né? E a pele é um amontoado de células. Então, se você cuidar da sua saúde celular como um todo, com certeza absoluta isso vai se refletir na parte estética. Agora, se você focar só na parte estética, provavelmente isso não vai te dar um resultado muito consistente. Tá? Vai durar pouco, ou não vai ser muito expressivo, né? Ou não adianta nada você estar com o rosto todo bonitinho, mas com alguma doença. Então, eu acho que você tem que pensar no todo. Certo. E nesses últimos 15 anos, né, teve um aumento assim, tremendo nessa tua área. Então, assim, nesses procedimentos que realmente funcionam, o que tem de mais moderno no momento? Para a estética? Para a estética. Então, eu como sou cirurgiã, eu acabo fazendo às vezes alguns procedimentos cirúrgicos, como os fios de sustentação. Isso nem é tão moderno, mas ele dá um resultado muito eficiente e duradouro. E aí eu gosto de associar a essa sustentação cirúrgica com fios alguns procedimentos que a gente chama de adicionar algum volume na face. Então, a gente usa os preenchedores. Então, nós temos o mais utilizado é o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, apesar dele ser antigo,
hoje em dia existem vários tipos e densidades de ácido hialurônico que nos permitem fazer uma harmonização muito mais eficiente, porque eu vou usar um tipo para fazer malar, outro tipo para fazer o lábio, outro tipo para fazer o contorno, né? Se você precisa de um resultado um pouco mais duradouro ou de uma sustentação mais eficiente e você quer usar alguma coisa injetável, eu gosto muito da hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, mas existem outros no mercado também. Nós temos os fios, hoje mesmo eu utilizei num homem que às vezes não consegue fazer um procedimento cirúrgico, que a gente não consegue explicar a cicatriz, os fios de PDO, que são fios absorvíveis, que são estimuladores de colágeno, também gosto bastante, né? Tem o Botox, que é antiquíssimo, mas que a gente ama, não vive sem ele, porque ele é super indicado, principalmente para terço superior. Tem os lasers, né? Então tem os lasers fracionados, que eu vejo bastante vantagem para estimular colágeno, para tratar mancha. Tem esse ultrassom microfocado que eu falei, que é o Ultera, que eu gosto muito para sustentação. Então, para as mulheres, por exemplo, da nossa faixa etária, nós não somos ainda candidatas a uma cirurgia de lifting, mas que a gente quer manter essa área, né, dar aquele upzinho, assim. Esse é um que eu indico bastante. Né, esse fio de sustentação que você disse, a gente tem que estar, não sei se é replicando ou colocando de quanto em quanto tempo? Na verdade, quando a gente usa o fio de sustentação, que é um fio definitivo, é um fio de... Ah, é definitivo? Esse é definitivo. Tem os absorvíveis, que são de PDO, e tem esse de sustentação definitivo, que eu faço junto com um procedimentozinho cirúrgico que eu corto aqui no couro cabeludo, tiro um pedacinho de pele, faço o lifting mesmo e aplico os fios de sustentação. Então, esse fio ele é permanente, ele é um fio de polipropileno, e ele tem uma durabilidade em torno aí, assim, na verdade ele é permanente. O que acontece é que o processo de envelhecimento continua. Então isso está muito relacionado com como você está lidando com o seu envelhecimento interno, celular. Então, mas vai durar aí 4 anos, 6 anos, depende, vai variar um pouquinho do como é que está encaminhando o seu envelhecimento. Isso entra naquela nossa primeira pergunta, né? Por que duas pessoas envelhecem de forma tão diferente? Mas é uma durabilidade bem grande. E a partir de que idade que pode fazer? Ou vai a pele do rosto que vai indicar que está na hora de fazer? Então, não tem uma idade certa? A partir de 40, a partir de 50? Idade biológica ou idade cronológica, né? Então, eu acho assim, ó, a partir do momento que o seu rosto está te incomodando. Então, eu acho que se você está se olhando no espelho e acha que precisa de alguma melhoria, é o momento de você sentar com o seu profissional de confiança e desenvolver estratégias. Eu sou meio contra monotratamentos, vamos fazer só uma coisa, porque daí fica aquele resultado ou pouco ou muito exagerado, né? Então a gente desenvolve estratégias. Olha, vamos fazer um lift com fio e depois a gente faz o seu contorno de lábio, ou então a gente faz uma volumezinho aqui no molar, ou então a gente complementa aí com contorno de mandíbula, ou a gente faz um laser, enfim, até cremes, né? Até os ácidos entram, cuidado com a pele mesmo, nesse todo que você precisa. Então eu acho que o momento é aquele momento, às vezes uma jovem, por exemplo, de 20 e poucos anos, mas a gente acha que falta alguma harmonização, às vezes o fato de você adicionar um pouquinho de queixo, ou arrebentar um pouquinho o nariz. Então aquilo valoriza o belo, que já é do jovem, né? E na faixa etária, quando é realmente em relação ao envelhecimento, eu acho que o momento é aquele que tem alguma coisa te incomodando, porque nós vamos viver muitos anos. Com certeza. E a gente tem que viver bem e feliz com o espelho. Isso. É uma pergunta da caixinha, para aproveitar o gancho que você está falando aí, sobre a partir de que idade pode ser fazer o uso do Botox? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre fui uma pessoa assim muito... eu acho que o equilíbrio é a palavra certa, né? Só que o Botox... Então eu achava que o Botox você tinha que fazer mais velho e coisa e tal. Só que com a minha experiência de 20 e tantos anos fazendo Botox ele tem uma coisa muito interessante. Ele tem um efeito preventivo no envelhecimento. Porque ele, além de tirar suas ruguinhas, ele evita que essas rugas marquem a sua pele. Então,
Só para você ter uma ideia, eu fiz botox esses dias, claro que só numa região pequenininha aqui da glabela, da minha filha que tem 22 anos, porque ela estava forçando muito essa região, e essa região, quando a gente começa a forçar muito, ela começa a fazer uma ruga muito profunda, e essa ruga muito profunda, se a gente não cuidar, depois ela é um lugar muito difícil da gente tratar definitivamente. Então, nesse caso, um botox mais precoce vai evitar que isso aconteça, né? Então, depende, né? Eu acho que quando começa a aparecer ruga de expressão, porque o botox, ele é muito indicado para rugas de expressão, que é aquela ruga que aparece quando a gente faz a expressão, né? Quando a gente franze aqui o senho, ou quando a gente sorri, quando a gente levanta a testa. Então, para evitar que essas rugas marquem a sua pele, já é o momento de fazer. Né? Uma outra pergunta que veio na caixinha do Instagram, mas eu não sei, acho que talvez você já tenha respondido, que é o que fazer para retardar o envelhecimento. Então acho que é tudo aquilo que a gente já falou, né? Cuidar do seu modelo mental, fazer, por exemplo, banho frio, que eu não falei, é uma estratégia boa, que é um desafio que eu peguei esse ano, que eu não tomava banho frio, agora eu tô tomando banho gelado de manhã. Sauna, mas vamos fazer esse desafio. Não tem como tomar banho de frio. Sauna, então o contraste de temperatura, o jejum intermitente, exercício físico todo dia, cuidar do seu sono, evitar dormir de madrugada, a gente tem que dormir antes das 8 e levantar cedo também, praticar meditação. Dormir antes das 8 da noite? Não, dormir antes das 11. Antes das 23 horas. Eu ia falar, tá quase dentro do meu horário, né? Porque eu sou de dormir cedo. Antes das 11 e acordar cedo, né? Então, assim, hábitos saudáveis. Se a gente pensar como é que a gente vivia quando a gente era homem das cavernas, é mais ou menos por ali, tá? O quarto tem que ser totalmente escuro, né? Você vê, o homem das cavernas vivia como? Totalmente escuro? Totalmente. Eu gosto de dormir com o quarto escuro, mas tem que ser totalmente escuro. Não pode ter nem a luzinha de LED da televisão. Eu tenho o hábito de ir lá e colocar alguma coisa para tampar. Tá vendo? Por isso eu tenho esse hábito, me incomoda. Eu gosto de ir lá colocar um controle da TV para tampar. Nós temos um hormônio muito Mas não tinha essa informação, não sabia dessa informação. Pois é, por quê? Nós temos um hormônio chamado melatonina, isso, que além dela ajudar no sono, ela é o hormônio, o maestro da orquestra hormonal toda, é um hormônio importantíssimo. E ela só é produzida na escuridão total, durante a noite. Então, precisamos estar com o quarto completamente escuro. Tá, mas agora eu acabei voltando com a tua fala aí, eu voltei lá no bebezinho, que a gente sempre deixa, né? Mas e aí? Eu começo... Já estamos atrapalhando o bebezinho. Isso que eu já ia te perguntar, então eu tenho que deixar o bebezinho já dormir? No escurinho. No escurinho? Deixa... Tudo que serve para o bebezinho serve para o adulto e vice-versa. Que bom. Tem uma outra pergunta aqui, mas caso você já tenha respondido, você fala, tá? Eu queria que você falasse para a gente sobre o teste para a idade biológica por aferição, comprimento de telômeros, que é pioneiro exclusivo no Brasil e que foi desenvolvido por você, né? Isso mesmo. Então, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E na minha prática clínica já dessa medicina integrativa, a gente já fala muito de idade biológica, a gente já sabia que as pessoas envelhecem de formas diferentes porque têm idades biológicas diferentes. Mas aí a gente precisava de realmente um marcador concreto para isso. Como que eu posso ter certeza, né? Como que eu posso visualizar isso? Então, buscando na literatura científica mundial, eu encontrei alguns marcadores biológicos da idade biológica e o mais fidedigno deles e o mais aceito pela literatura é a idade biológica a partir do comprimento dos telômeros. O que são telômeros? Vou te perguntar isso. Pensa num cadarço, aquela pontinha preta do cadarço, aquela pontinha preta não, aquela pontinha dura do cadarço. O telômero é como se fosse a pontinha dura do cadarço no nosso DNA, no nosso material genético, tá? O que acontece quando você perde aquela pontinha do cadarço? O cadarço começa a se desfazer. Isso. O que acontece quando os telômeros da gente ficam muito curtinhos e não conseguem mais proteger nosso DNA, nosso material genético? Ele começa a se perder. E aí as transcrições ficam confusas e começam a sair ordens erradas, as células ficam velhas, senescentes, disfuncionais, e isso começa a se amplificar cada vez mais, porque essa célula velha começa a mandar mensagem de citocinas inflamatórias, e é nessa fase que a gente entra no espectro das doenças. Por isso que a gente entra no espectro da doença, se você não cuidar, por volta dos 65 anos, porque esses telômeros eles vão se encurtando ao longo da nossa vida. E o que impacta nesse encurtamento? Tudo aquilo que a gente falou aqui.
tá? E aí, como é que a gente mede? A gente tira gotinhas do sangue, leva para o laboratório e mede o comprimento dos telômeros das suas células, do pulso sanguíneo das suas células. E isso é transcrito para um gráfico que vai dar a sua idade biológica. E isso é mutante. Por exemplo, o que está muito em evidência hoje? Covid. Então já tem muitos trabalhos, inclusive de Harvard, de universidades importantes, mostrando que o Covid encurta muito telômeros. Se você tiver um Covid grave, você pode aumentar em até 10 anos a sua idade biológica. Tá? Então, aumentar, você pode envelhecer 10 anos num Covid. Num Covid. Se você teve um Covid mais grave, ficou internado, você pode aumentar em até 10 anos a sua idade biológica. Por quê? Porque o Covid aumenta muito a replicação celular e encurta muito o telômero. Isso vai impactar muito na sua saúde. E aí a pessoa teve Covid grave, aumentou essa idade, qual que é o tratamento? Exato, essa é a melhor parte da história. E aí, o Prêmio Nobel de 2009, tá? São duas pesquisadoras americanas, elas descobriram o seguinte, que tinha algumas células do nosso corpo que não envelheciam. Exemplo, as células germinativas, ou seja, o espermatozoide, os óvulos, e algumas células cancerígenas. E elas foram estudar por que essas células não envelheciam. Elas descobriram que essas células não encurtavam o telômero nunca, porque elas expressavam uma enzima chamada telomerase. E aí elas foram estudar mais e elas descobriram que a maioria das células do nosso corpo, não todas, mas, por exemplo, as nossas células tronco, que estão espalhadas pelo nosso corpo, as nossas células sanguíneas, da imunidade, as nossas células do endotélio, elas também são capazes de expressar essa enzima, só que a gente precisa ativar. Elas não ficam ativadas o tempo todo. E aí, a partir de 2009, centenas de estudos nesse sentido. Então, hoje a gente já sabe como ativar essa enzima, realongar os seus telômeros e reverter a sua idade biológica. Então não tenha medo, se você tem uma idade biológica ruim, você descobriu pelo seu teste, a gente tem como fazer, implementar aí algumas medidas, algumas eu já falei aqui, jejum intermitente, banho frio. Lá no meu Instagram tem um e-bookzinho que você pode baixar gratuitamente, que ensina como você cuidar dos seus telômeros, tá? Já aproveita e fala teu Instagram. Andréia Antonioli. Andréia com I, Antonioli com 2 L's e I. E aí tem algumas substâncias bioativas, alguns nutracêuticos bioativos que a gente pode fazer via oral, via endovenosa, via intramuscular, que vão ativar essa enzima telomerase e vão reverter seu envelhecimento celular. Uma outra coisa que envelhece, que faz isso muito eficientemente, rapidamente, câmara hiperbárica. E aí você... Depois dessas intervenções, 6 meses, 1 ano depois, repete seu teste e você vai ver lá se realmente alongou e se realmente mudou a sua idade biológica. E quanto mais cedo em busca dessa idade biológica aí, mais o resultado... Porque assim, ó, aqui são duas situações, né? Uma situação é você envelhecer mais lentamente. Então, impedir que seus telômeros se encurtem muito rapidamente. E a segunda é quando já foi, né? Já encurtou muito rapidamente, agora eu preciso reverter esse processo, tá? Quanto antes, melhor. Eu tenho pacientes que fazem o teste nas crianças. Por quê? Porque esse teste, ele é um teste genético e tem um ponto aqui que é genético. Qual que é? O número de pares de base de telômeros que você nasceu. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, existe uma média, que é em torno de 15 mil pares de bases, mas tem pessoas que nascem com mais longos, mais curtos. Tem pessoas, uma mãe que tem muito estresse na gravidez, por exemplo, provavelmente vai passar telômeros mais curtos. Então, se você descobrir que você é uma pessoa que já nasceu com telômeros mais curtos, antes ainda você tem que começar com essas intervenções. Que papo maravilhoso, eu tô aprendendo, nossa, eu tô aprendendo muito, sabia? Eu não sei se você assistiu um filme que chama aquele Benjamin Button, que ele tem aquele... Assisti, então, sim. Aquilo filme ali, longo, bem longo, né? Isso. Esse filme, ele é um filme, uma ficção, mas existe uma doença chamada progéria, que vocês podem googlar aí, que é a criança que nasce muito precocemente envelhecida. São bebezinhos que têm aspecto de velhinho. Acho que aqui no Brasil já teve casos. Né? Tem no Brasil, tem no mundo inteiro. E essa doença, ela é uma doença chamada de síndrome dos telômeros curtos. Então, são crianças que nascem com telômeros muito, muito curtos,
já patológico isso, tá? E elas vivem muito pouco, vivem 10, 12 anos e com aquele aspecto muito envelhecido, tá? A progéria é alguns tipos de câncer e também a fibrose cística, eles estão enquadrados nessa síndrome do telômero curto, que isso já é uma situação patológica, tá? É como se você, não sei se você lembra quando você levava filho do pediatra, não tem aquele gráfico do percentil, de altura, de peso, né? Essas crianças, elas estariam abaixo do mínimo do telômero, né? Mas só para ilustrar para vocês o que isso é uma realidade. Não, mas não tem como, não tem um tratamento que faz com que... Dessas crianças? Então, que vai mudando esse aspecto? Agora já tem alguns estudos nesse sentido, né? Então tem um, por exemplo, que eu gosto de mostrar nas minhas aulas, que eles pegaram pele de pessoas com progéria e eles fizeram algumas abordagens que eu falei aqui para ativar aquela enzima telomerase e eles tiveram um rejuvenescimento dessa pele. Só que a pele é o que a gente enxerga, né? Que a gente chama de fenótipo. Mas, na verdade, aquele envelhecimento é no corpo inteiro, né? Em todas as células. Então, eles têm um sistema imunológico ruim, por isso que eles vivem pouco, porque eles acabam desenvolvendo doenças do envelhecimento e eles vivem pouco. Então, eu acredito que brevemente a gente vai conseguir controlar essa condição, sim. Ai, que bom, que maravilha. Você que está nos assistindo pelo YouTube, deixa seu like aí, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele faz a entrega para mais pessoas. E está sendo um bate-papo maravilhoso, um bate-papo aproveitoso. Tenho certeza que você, mulher, você, homem, você vai ficar sabendo de muita coisa aqui para a gente retardar um pouco o envelhecimento, como cuidar da pele. Doutora Andréia, quanto antes a mulher se submeter a um procedimento estético, menos envelhecida com o passar do tempo, ela fica? Olha, eu acho que depende, tá? Eu acho que depende. Então, eu acho que a gente tem que pensar em duas palavrinhas aí, bom senso e equilíbrio, né? Então, eu acho assim, desde que ela tenha indicação de fazer aquele procedimento, eu acho que a resposta é sim. Só que o que a gente vê hoje, né, Val, você mesmo, a gente estava no bate-papo aqui antes, hoje a gente vive muito exposto, né? Tudo é selfie, enfim. Exatamente isso que eu queria saber de você, pra gente assim, que hoje a gente, assim, qualquer coisinha a gente tá ali filmando, tirando selfie. Se a doutora acha que essa busca pela essa insensata perfeição se aumentou com isso. Aumentou muito. Só que às vezes as pessoas perdem um pouco o parâmetro do bacana, do bonito, do natural, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, ter um profissional que tenha esse bom senso para realmente realçar a sua beleza, para retardar o seu envelhecimento, mas para não fazer procedimentos abusivos que vão impactar aí na sua saúde. Ou então até na sua aparência, né? Eu ri esses dias sozinha porque nós estamos na era dos filtros, né? Do filtro. Eu uso bastante. Todo mundo usa filtro, né? Isso. E esses dias eu fiz uma live com o Ítalo Rachid, que foi uma live muito importante para mim, e eu coloquei um ring light e um filtro, e na hora eu não me atentei, não vi, que foi um desastre. Quem entrar no meu Instagram vai ver, ficou péssimo aquilo, eu fiquei horrorosa, fiquei esquisita, fiquei andrógena, sabe? Então, às vezes, o filtro a gente acha que vai ser bom e é ruim, né? E aí eu ri porque eu entrei no Facebook e teve um comentário lá no Facebook, eu com esse filtro, e uma pessoa que eu não conheço comentou lá, essa doutora já tá cheia de botox, de plástico, de não sei o que, mas estava feio mesmo, passava essa impressão. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse bom senso, que às vezes, quando a gente erra no filtro, ok, mas quando você erra num procedimento e fica demais, aí é ruim, principalmente se esse produto for definitivo. Mas também esse comentário também não precisava, né, gente? Eu dou risada, acho engraçado. A gente vive em busca, né, de um rosto esculpido, tudinho, a gente cuida. Mas para essa área do pescoço,
Existe um tratamento para a gente... Menina, pescoço é uma das partes mais ingratas que tem, porque aqui é a queda livre, né? Não tem nada que segure uma parte difícil, mas existe sim, tá? Existe desde a própria cirurgia, do lifting de pescoço, né? Que dependendo do grau de flacidez que existe aqui. E também não é de idade, eu com a idade não X é idade, né? Vai depender da necessidade. Não, tem pessoas, por exemplo, que o pescoço não é flacidez, tem pessoas que têm uma papada. E você faz uma lipo de papada, resolve o problema. Você pode fazer uma lipo cirúrgica, que eu prefiro, ou você pode fazer enzimas, que também diminui, que tem um resultado bacana, né? Tem gente que é flacidez. Aí a flacidez depende. Tem alguns graus bem pouquinhos, principalmente aqueles que ficam com linhas verticais aqui, que às vezes o Botox ajuda. Mas tem algumas vezes que a gente precisa usar algum bioestimulador. Eu gosto demais de fazer uma associação do Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, que é um gel bioestimulador, com fios de PDO. Funciona muito bem para pessoas. E esse daí, ele tem que também ser aplicado anual? Periodicamente, Sim. Assim, depende do grau, né? Às vezes a cada 6 meses, às vezes anual. Tem gente que mantém o resultado por mais tempo, tem gente que menos, né? Mas são procedimentos que duram aí no mínimo 6 meses. E conforme você vai fazendo, vai durando mais. Vai durando mais, né? E também, nós mulheres, algumas mulheres têm a pele oleosa. Quando a gente faz a maquiagem, passa algum tempo, né, que incomoda a gente, começa ter aquele brilho, né, na pele. Quais os cuidados para quem tem a pele oleosa, ela tem que ter? Então, eu acho que a primeira coisa é descobrir a causa da pele oleosa. Tem que descobrir o motivo? Tem que descobrir o motivo. Não é uma coisa... Não. O ideal é a gente ter uma pele normal, né? Às vezes ela é normal, um pouquinho mais oleosa, um pouquinho mais seca, mas se isso for uma coisa incomodativa, a gente tem que descobrir a causa. Pode ser hormonal, pode ser um excessozinho lá, um hormônio chamado DHT, pode ser inúmeras coisas. E normalmente a gente tem controle, né? Existem alguns produtos que a gente pode usar, mas que são paliativos, esses tópicos, né? Mas eu oriento a descobrir a causa dessa oleosidade. Certo, mas porque incomoda. Eu sei, minha pele é oleosa. E aí a gente faz, né, às vezes, uma maquiagem, demora um pouquinho, a gente percebe que a gente sente, parece que começa a pesar. Então, procurar usar produtos com efeito mate, que é mais seco, né? Então, a gente tem hoje muitos protetores, bases, baby creams, efeito mate, que nesse caso da pele oleosa, ele vai ajudar. Tem alguns pós que a gente reaplica em cima da maquiagem, que eles nem têm cor nem nada, mas eles ajudam a controlar a oleosidade. Então, a gente tem uma série de recursos cosméticos aí, de produtos que auxiliam nesse sentido. E no geral, assim, para a pele, quais os cuidados que a gente tem que ter? No geral, pele oleosa, pele seca, pele normal? O que eu tenho visto, antes um pouquinho de falar desses cuidados, é assim, ó, a gente gosta muito de usar produto importado, né? Eu também gosto, muitas vezes eles são melhores. Só que quando a gente fala de maquiagens e, por exemplo, bases, protetores solares, a maioria dos importados, eles são feitos para pessoas que vivem não no Brasil, vivem na Europa, que a maior parte do tempo é um clima frio, isso. Né? Vivem lá no hemisfério norte e isso impacta muito. Então, às vezes, a gente escolher produto que foi desenvolvido para quem vive no clima quente. Então, às vezes, não é só a pele, às vezes é o produto que está errado. Então, tomar esse cuidado aí. Que a maioria dos produtos. A maioria dos produtos. Então, tentar se atentar para o fato se aquele produto é para quem está num clima quente. Eu estou aprendendo muito com você hoje aqui. E olha que nós já conhecemos. E olha que a gente já se conhece há muito tempo. Agora, cuidados com a pele. Acho que coisas bem simples, né? Não dormir de maquiagem, né? Que dá preguiça. Dá preguiça. Você faz uma maquiagem, depois você chega em casa, você tem que tirar. Você fala, oh, meu Deus. Mas eu acho que isso é fundamental. Eu gosto, né, principalmente peles mais maduras, aí depois dos 40 anos, eu acho que a gente fazer um rodízio de um ácidozinho noturno, né, porque o ácido estimula a renovação celular, então eu gosto de mesclar, às vezes eu uso mandélico, às vezes eu uso retinol, porque eu vou fazendo um rodíziozinho. Mas esse ácido, doutora André, chega no verão, a gente pode continuar usando? Sim. Mas eu vou pegar um
para piscina, final de semana. Aí a gente vai usar um outro tipo de ácido mais fraquinho e vai estimular o uso do protetor solar, um fator alto, quando vai se expor ao sol. Né? Mas então no inverno, no no verão, no o uso verão, do ácido não é tem recomendado. problema, é recomendado. Eu gosto demais da vitamina C diária, porque a vitamina C, ela é um grande antioxidante, tá? Ela vai estar realmente tratando o envelhecimento celular, lá os telômeros, e ela também é despigmentante, então ela também ajuda a tirar manchas, né? Então eu acho que assim, claro que cada pele vai necessitar de um tipo de produto, mas de uma forma genérica, eu acho que a vitamina C não faz mal para ninguém, né? E gosto muito de indicar um protetorzinho solar com cor. Tem um da Skin, que eu indico muito, que ele é um fator 99 com cor, e que ele já é um tratamentozinho. Eu não sei se eu te indiquei, mas se não, vou te indicar. Porque assim, são coisas bem básicas do dia a dia, e de repente aquele protetor já serve até como uma base para você, e ele vai estar protegendo o seu rosto. Então você passou seu ácidozinho à noite, mas você está protegido o dia inteiro com aquele Skin 99, né? Então, eu acho que o principal é isso, né? Usar um bom tônico, um sabonete apropriado para face. Tem que ser apropriado, não pode ser apropriado. O sabonete que é usado no corpo não pode ser usado no rosto. Não deve, porque é um outro pH, né? A nossa pele do corpo, ela é mais grossa, né? Ela tem mais pelos, então é um meio ambiente muito diferente. Então é bom se preocupar em usar para o rosto. Agora, o que você passa no seu rosto, você pode passar no seu pescoço e no colo. Aí fica combinando. Então, por exemplo, mulheres na menopausa que fazem reposição hormonal com estrogênio bioidêntico, por exemplo, se for hormônio bioidêntico, pode passar um pouquinho no rosto, vai bem, ele ajuda as células a rejuvenescer as células do rosto, tá? Então, são dicas aí. E o uso do protetor solar, quantas vezes é o correto passar ao dia? Depende do fator. Aquele fator do protetor, ele significa quanto tempo você pode se expor ao sol. Então, então depende se é 30, 50, 60? Exatamente. Então, por isso que eu indico, quando você usa um fator alto, 90%, 100%, você passa com ele o dia inteiro. Não tem problema. Nossa, eu já ouvi dizer assim, olha, 30, 60, 90, não, é tudo igual. Não, é feito ao mesmo. Não é. Ele faz um bloqueio ali. E quando tem cor, o bloqueio é maior. Por isso que eu indico. Olha como que é. Tá vendo como que o nosso bate-papo está sendo maravilhoso? Eu tenho certeza que isso está tirando dúvidas de muitas mulheres, porque olha que eu sempre pensei, que o protetor, às vezes o que acontece ainda se eu vou para o sol? Eu passo o protetor sem cor e depois eu venho com o protetor com cor, porque eu penso que se eu usar sol de cor, não é suficiente. Sol de cor. Não acredito. Então, sabe como é que funciona a questão do protetor? Funciona assim, ó. Vamos supor, você vai no sol, quanto tempo você demora para ficar vermelhinho? Então, isso varia de pele para pessoa, de pele para pele. Demora bastante. Você demora bastante, eu também. Tem gente que demora pouquinho, tá? Quando você passa o protetor, por exemplo, se eu passar fator 30, isso impacta que eu posso ficar um tempo maior me expondo ao sol, pelo menos assim, 30 minutos a mais antes do que aquilo aconteça. Então, agora tem outros vieses. Vamos supor que eu estou na praia, na piscina. Se eu entrei na água e molhei, eu devo reaplicar o protetor, tá? Aí, então, quando você molha, você deve reaplicar o protetor. Se você passou o seu protetor de manhã, 99, tudo bem. Mas você trabalha muito exposta no sol, sai muito o dia inteiro, você quer uma proteção extra, o que eu aconselho? Compra um pó protetor e você só replica o pó. Porque ele não vai impactar na sua make e ele vai dar uma proteção extra. Tá? Amei essa dica. Eu não gosto muito de proteção corporal por causa da vitamina D, né? Mas o rosto a gente tem que proteger. E o tratamento da pele no verão e pós-verão, ele muda? Muda, né? Porque, por exemplo, no verão, quem tem tendência a mancha, vai pra praia, toma muito sol, a gente acaba manchando um pouquinho a pele, né? Natural, e ninguém vai deixar de viver ir pra praia por causa disso. Então, o que eu oriento? No período ali de maio, agosto, vamos fazer os peelings. Vamos fazer os peelings para tratar aquelas manchinhas que ficaram do verão
E aí a gente mantém o resto do ano só com creme. Então muda assim, né? É igual eu falei para você, até a maquiagem muda do inverno para o verão. Então no inverno eu posso fazer, por exemplo, um ácido mais forte, um laser, um ácido retinóico para descamar mais. Eu aproveito para fazer esse tratamento mais agressivo, digamos assim, entre aspas. Eu acho que nada deve ser agressivo, né? Mas mais forte no inverno. E no verão a gente mantém, a gente deixa a manutenção para o verão, digamos assim. É verdade que se a gente comer bastante carboidrato associado com refrigerante ou cerveja, no dia anterior, no dia seguinte, a probabilidade de a gente amanhecer com essa área do rosto inchada é maior? Totalmente verdade. Porque não só isso, ele pode piorar mancha, melasma, porque esse tipo de alimento, ele é inflamatório. Jura? E ele faz um tipo de inflamação chamada inflamação crônica subclínica ou inflamação Então, externa. é verdade, não é mito, não? Totalmente verdade. Melasma, na maioria das vezes, é uma doença inflamatória. Ela pode ter uma causa hormonal também, mas na maioria das vezes é inflamatória. Tem a ver com o intestino, né? Então, o carboidrato simples, refrigerante, álcool, tudo isso desencadeia essa cascata inflamatória que vai encurtar seus telômeros, que vai disparar citocinas inflamatórias e que não só vai fazer você acordar mais inchadinha aqui, mas que vai estar causando lesões lá nos seus órgãos que você não está enxergando. E isso, o acúmulo disso, vai desencadear a maioria das doenças do envelhecimento, como câncer, Alzheimer, pressão alta, diabetes, tudo isso. Então impacta na sua beleza por fora e na sua saúde por dentro. Eu tô assim chocada, porque eu vi. Eu disse, será que isso é verdade mesmo? Totalmente verdade. Totalmente. Amei essa informação. E o que fazer com esses vasinhos? Que às vezes parecem uns vasinhos. Aí eu vou falar pra você o que fazer aquele dia que você chutou o pau da barraca e fez tudo isso que você falou. E aí? Você comeu a pizza? Faz um jejum de 24 horas no outro dia. Por quê? Você não vai deixar o seu organismo acumular os danos na sua célula. De 24 horas? Ele vai pegar aquelas células que você sujou e vai jogar fora. E toma líquido. E toma bastante líquido. O que eu posso tomar no jejum? Suco, não. Você pode tomar no jejum. Não, mas sem açúcar. Você pode tomar no jejum água, chá e café sem açúcar. Só. Eu amo cafezinho. Porque suco é carboidrato. Açúcar, puro açúcar. Mas eu nem amo. Tem um carboidrato chamado frutose, que é um dos mais difíceis que a gente tem de metabolizar, porque ele só é metabolizado no fígado. Então, o excesso desse açúcar chamado frutose é o maior responsável pela esteatose hepática não alcoólica, que é aquela gordura no fígado. Então, no dia anterior, eu meti o pé na jaca. Dia seguinte, o ideal é ficar pelo menos 24 horas sem jejum. Lógico que você não vai conseguir fazer um jejum de 24 horas de cara, se você não for condicionado. Mas você vai condicionando. Você começa fazendo aí 14 horas, 16, 18, 22, volta para 14, sei que até que um dia você vai fazer de 24 horas e você vai ver que quando você está em jejum, você fica muito mais energético, a sua cabeça funciona muito melhor, o seu raciocínio é muito melhor. Aí? Você não perde tempo pensando em comida, tem você que parar, o seu dia rende muito mais. Isso é novo para mim, meu Deus. Você vai experimentar. Todos os meus pacientes que começam a fazer jejum, nunca mais voltam, porque a sua sensação de bem-estar, né? Se você tiver resistência insulínica, trata a resistência insulínica. Se você precisar emagrecer, você emagrece. Se você precisar ganhar músculo, você ganha. Eu nunca emagreci com jejum, mas a gente começa a utilizar uma fonte de energia no jejum chamado corpos cetônicos. Nosso cérebro adora. Então, a sua agilidade mental é muito maior. Sim, mas eu tenho que começar o quê? Primeiro começo com 6 horas, aí eu vou aumentando. 6 horas é muito pouco, né? Porque esse jejum conta à noite, Val. Você vai empurrando seu café da manhã. Eu não vou aguentar. Você vai empurrando seu café da manhã mais pra frente. Até que um dia você pula o café da manhã. Você só vai almoçar. Ficar sem café da manhã? Sem café da manhã. Aí você faz 2 refeições por dia. Eu faço isso a maioria das vezes. Eu geralmente, é no mínimo 5. Então. Tem o café, o lanche, depois o almoço, o lanche, a janta. Então, isso não é bom. Eu tô achando que eu tô assim. Veja bem, Val, como que foi a nossa evolução enquanto raça humana? Nós éramos homens das cavernas, né?
O nosso DNA ele foi feito para viver daquele jeito lá. Isso durou milhares de anos. A coisa mudou muito recente. Só para você ter uma ideia, a agricultura começou a acontecer há 250 anos atrás. É muito, muito novo. Então, nós não fomos feitos para viver desse jeito. Como que a gente vivia? A gente caçava para comer. Isso. Então, a gente fazia exercício físico em jejum, porque a gente não tomava café da manhã para caçar. Você levantava em jejum, ia caçar, fazia exercício, aí que você comia. Comia o quê? Proteínas, bastante, gorduras boas, animais, bastante, um pouco de carboidrato. Estava ali pendurado, mas aquele carboidrato não virava suco, não virava farinha, era tudo que estava plantado ali. E a farinha branca, então? Nem branca, nem verde, nem amarela, nem cor de não faz rosa, isso, não. nem azul, farinha de qualquer cor. Não aguento. Tudo que é farinha Nossa. aumenta um hormônio chamado insulina e isso Eu impacta tenho muito comido muito negativo. massa. Então, Eu tenho. cuidado, tem que voltar lá comigo, gente. Vou ter que voltar, hein? Então, As farinhas das castanhas são melhores. Farinha de castanha de caju, farinha de amêndoa, farinha de pistache, essas são melhores. Mas aí eu vou fazer porque às vezes eu faço um omelete ali antes de malhar, sabe? Mas o omelete não vai farinha, o omelete é Coloca um ótimo. pouquinho de... Pra que estragar o omelete? Acho que nós vamos ter que ficar assim, passar mais tempo conversando. E o que fazer com aqueles vasinhos que às vezes aparecem no rosto? Então, esses vasinhos são chamados de telangiectasias, né? Eles são muito inestéticos, né? Na verdade, eles não fazem mal para a saúde, mas eles são muito Ele aparece inestéticos. mais para quem tem a pele mais clara? Aparece mais na pele mais clara. Uma outra coisa que desencadeia aquilo é um uso muito prolongado de ácido retinóico. Aquela pessoa que usa ácido retinóico ininterruptamente, muito tempo, também tem mais tendência a ter aquilo. Uso de anticoncepcional ou de hormônios que não sejam bioidênticos, diodirena, essas coisas todas. Então, tem um monte de fatores, né? Genética também. O uso de DIU também pode O causar? DIU hormonal, aquele DIU de Mirena, que tem hormônio, né? Certo. E ele é bem inestético, né? Ele dá um aspecto de manchado. Então, tem laser, né? Tem, assim, várias possibilidades, mas eu acho que o laser é a melhor possibilidade É a melhor, você tirar. né? E é Tira verdade rapidinho. que a partir dos 30 anos, as nossas mãos, elas começam a envelhecer e ela perde gordura? A partir dos 30 anos, nós começamos a envelhecer como um todo, né? As nossas células começam a entrar em declínio, mas isso tudo vai depender de tudo que a gente já te falou aqui. Agora, as mãos, elas normalmente já têm pouca gordura, né? Então, como ela perde, a gente começa realmente essa perda, fica mais evidente. Por que depois dos 40, 50 anos, a nossa face começa a aparecer mais envelhecida? Pela perda da gordura também. Deixa de ter essa sustentação, então a coisa começa cai. a cair. E tem algum tratamento específico para as mãos? Mesma coisa que a gente faz no rosto. Ah, é? Preenchimentos, bioestimuladores, PRP, um monte. Tem que fazer o rejuvenescimento das mãos, As mãos também. do colo, do pescoço. E o mesmo protetor que eu uso no meu rosto, eu posso usar nas Pode mãos usar também? nas suas mãos, as áreas mais expostas. E tem que passar também protetor nas mãos. Porque às vezes a gente se preocupa, né, só com essa região aqui. Se você tem essa preocupação de evitar o envelhecimento, porque assim, o excesso de sol, ele aumenta o estresse oxidativo naquela pele e isso encurta telômeros e faz o envelhecimento acelerado. Então, se você tem as mãos muito expostas ao sol, eu acho que é bom passar um protetor. Mas também, se não tiver, não tem problema. Se não tiver, não tem problema. Não passar, né? Mas já que vai passar no rosto, vamos passar nas mãos. Eu não tenho esse hábito de passar. Porque assim, a gente sempre tá com as mãos expostas, né? Dirigindo, né? É o mesmo jeito que a gente expõe o rosto, a gente expõe as mãos, né? Então, o ideal é você passar no rosto e nas mãos, sim, e no colo também. Vamos agora para os mitos e verdades, né? Em dermatologia, em beleza. Hormônio dá câncer? Nossa, isso é uma pergunta assim muito frequente, muito importante, tá? E a resposta é depende do tipo de hormônio que você usa. Se você usar um hormônio que a gente chama de bioidêntico ou isomolecular, ou seja, ele tem a mesma estrutura molecular do que o seu, ele inclusive vai te proteger contra o câncer.
Se você usar um hormônio remédio que tem uma estrutura molecular diferente da nossa, ou seja, um estrogênio que veio lá da soja, da urina da égua, aí quando ele se liga lá no receptor da célula, aquela mensagem sai errada, porque ele não é igual ao nosso. E o hormônio funciona como uma chave fechadura. Ele vai lá na célula, vira uma chavezinha e dá uma ordem para a célula. Então, se essa chave não entrar naquele buraco direito, ele pode fazer mal. E aí eu vou um pouquinho mais além, né? A gente tem que pensar assim, se o hormônio desse câncer, se o hormônio que a gente produz desse câncer, quem que teria mais câncer? Um jovem que tem muito hormônio, uma grávida que tem muito hormônio, ou um velho que tem pouco hormônio? Seria o jovem, né? E a grávida. Mas, na verdade, quem tem mais câncer é a pessoa mais idosa, que teoricamente não tem hormônios. Então, na verdade, a falta dos hormônios no nosso corpo pode te colocar num risco de envelhecimento celular amplificado e isso pode te colocar em risco maior de câncer. Só que todo o tratamento de reposição e suplementação hormonal, ele deve ser feito com hormônios isomoleculares ou bioidênticos, que são iguais aos nossos, e em doses fisiológicas. Então, hoje em dia tem esse negócio de anabolismo, vou colocar o chip da beleza para ficar bombado. Isso não é saúde, tá? Então, aqui nós estamos falando de saúde, de você suplementar para o seu corpo uma substância que você já não produz mais em níveis ótimos para você manter o pleno funcionamento do seu corpo. Muito bom. E o sol, raios ultravioleta, o açúcar, eles são vilões para a nossa pele? Super vilões. O sol, o açúcar, tudo que é muito processado, que o seu organismo não conhece como próprio, o estresse também, tudo isso causa um aumento de duas situações. A primeira a gente chama de estresse oxidativo. O sol e o açúcar fazem muito isso, aumenta os radicais livres de oxigênio e isso vai impactar lá muito grandemente na saúde da sua célula, nas mitocôndrias e vão acelerar muito o seu envelhecimento. E o outro é a tal da inflamação crônica subclínica que a gente falou, que são as citocinas inflamatórias, que vai agir em conjunto com o estresse oxidativo. Mas, doutora Andréia, no dia a dia, às vezes a gente escuta isso. Por exemplo, eu raramente eu como açúcar. Por quê? Meu café é sem açúcar. Se eu for tomar um suco, vai ser sem açúcar. Doce, não gosto. Chocolate, não gosto. Mas já ouvi dizer assim, mas você precisa comer alguma coisa, de vez em quando, alguma coisa doce. Isso é verdade? Onde que está escrito isso? Eu quero ler. Eu não gosto do açúcar, simplesmente não gosto. O doce, o açúcar, o sabor doce deve vir do alimento. Então, por exemplo, a fruta tem o doce dela. Né? Isso. Os legumes têm açúcar, não tem gosto doce, mas tem açúcar, né? As raízes também, os grãos, a maioria tem bastante açúcar ali, tá? Só que o suco, Val, você tomar de vez em quando não tem problema não, mas quando você pega uma fruta e faz um suco, frutas têm muito, muito açúcar. E você não faz um suco com uma fruta. Não. Você usa várias. Então, você vai colocar muito açúcar e vai tirar toda a fibra. Então, isso vai impactar muito negativamente na sua saúde, naquele hormônio chamado insulina. Então, sucos não são bem-vindos rotineiramente. É melhor comer a fruta. Melhor comer a fruta, sem dúvida. E o banho quente? Faz mal mesmo? Não é que o banho quente faz mal, é que o banho frio faz bem. Mas o banho quente, ele vai fazer mal para a pele? Ele vai? Como que é? O banho muito quente. Que a gente sente isso, né? Resseca a pele, né? Faz vasodilatação. Então, ele, assim, se for muito quente, ele atrapalha. Mas, assim, na verdade, o nosso corpo, ele gosta muito de extremos e de desafios, de coisas diferentes. O que eu estou fazendo na minha prática hoje? O meu banho da manhã é gelado. Eu treino de manhã, 6 horas da manhã, e entro numa ducha gelada. E à noite eu tomo um banho quente para relaxar. Mas o banho gelado, ele é mesmo? Val, assim, eu tinha duas coisas que eu gostava muito. O problema é entrar, sabe assim, na hora de... Depois você acostuma, você não quer mais saber do banho frio. Igual tomar café com açúcar, porque depois que você acostuma, você não consegue mais colocar. Você lembra que eu falava isso pra você? Sim, hoje eu não consigo mais colocar café. Mesma coisa o banho frio, você super acostuma. Tinha duas coisas que eu gostava muito da minha vida. Gente, café da manhã e eu vou banho colocar quente. isso. Né? Coloca,
você vai ver. Ai, Você vai sofrer 2 dias. Será que eu vou conseguir? Mas eu vou mesmo. E dormir com o cabelo molhado é prejudicial ao couro cabeludo? É, Ah, é? Não é mito, então? não é mito, porque o couro cabeludo ficar úmido, isso aí vai predispor, por exemplo, a crescimento de patógenos, de fungos, né? É igual pelo de cachorro molhado, é a mesma coisa, é o nosso pelo, né? Então, ele pode impactar no pH do seu couro cabeludo, e aí isso pode aumentar a oleosidade, ou então pode dar alguma dermatite seborreica. Então, não é bom dormir com o cabelo molhado. Mesmo, não. Assim, uma vez ou outra, né? Se eu não tô morta, eu não quero secar o cabelo. Mas assim, muitas vezes não. A luz do computador mancha a pele? Péssima. Não só mancha a pele, como impacta muito negativamente na nossa saúde como um todo, na nossa saúde energética e naquele hormônio melatonina quando você usar à noite. Então, à noite, a gente deve evitar a tela. Ou, se for indispensável, usar aqueles óculos amarelos, né? Ou protetores, tem até aplicativos que você baixa no celular, que você bota uma tela mais vermelha, mais amarela, que protege. Sim, a tela azul é muito ruim. Tá, hoje, a grande maioria das pessoas faz o uso ali do computador, a gente diariamente no iPad, né, o computador, notebook, o protetor solar que a gente usa é suficiente? Então, para a pele mas para a saúde não. Porque aquilo vai muito mais além. Aquela luz, quando entra na sua retina, ela bate lá num lugarzinho chamado quiasma óptico e ela vai interferir lá nesse hormônio chamado melatonina, fora a questão energética, né? Então, eu trabalho com medicina quântica também, então tem alguns ativos quânticos que eles tendem a neutralizar essa energia aí de todos esses nossos equipamentos eletrônicos aí. É verdade que o vinagre, ele ajuda a tirar mancha da pele? Vinagre? Eu não tenho essa experiência, Val. Essa é uma informação nova para mim, nunca ouvi. Eu vi isso, alguma coisa assim. Vou perguntar para a doutora Andréia. O vinagre de maçã é bom para a saúde, né? Eu também já vi. A detoxificação hepática. Então, assim, por quê? Porque ele é um antioxidante. Desculpa, ele é um antioxidante. Então, deve fazer algum sentido. Tá? Assim como a vitamina C é um antioxidante, a gente usa para mancha na pele, pode fazer algum sentido. Micose na unha dos pés. O uso de sapato com bico muito fino? Quando eu tenho micose, eu penso num sistema imunológico insuficiente. O seu sistema imunológico não deu conta de se defender daquilo, tá? Só que uma vez instalada a micose, o fungo é um micro-organismo que está ali. Você tem que tratar aquilo com antifúngicos, evitar sapatos fechados, porque úmidos por muito tempo, porque o fungo gosta do quê? De calor, umidade e escuridão. Do calor? Do calor. Não é do frio? Não, o fungo gosta de calor. Quando você faz palhada, por exemplo, você coloca aquela... Mas meu Deus, gente, aquele fungo dentro da geladeira, dentro da panela, do forno, fechadinho. Isso. Então, quando você tem um fungo, e daí você ainda usa todo dia um escarpão com meia fina, é um ambiente que ele adora, né? Fica o dia inteiro ali quentinho, no escurinho e morre, né? E úmido. Porque o pé soa. Então, agora, durante o tratamento, que é um tratamento bem longo, tá? Ah, é longo? Bem longo, porque é o tempo de crescimento das unhas, né? Então, nas mãos aí leva no mínimo 6 meses, nos pés um pouco mais, envolve tratamento via oral, tratamento tópico e tudo mais. Ozônio é uma coisa que eu tenho usado muito para tratamento de fungo, né? Mas não basta, daí você tem que melhorar a sua imunidade, otimizar a sua vitamina D, né? A sua nutrição celular, para que você não seja mais cometido por aquilo. Entendi. E a máscara com açúcar, limão, mel, para pele, funciona? Mito. Mito. A gente vê muito isso. Isso eu não vou nem me aprofundar. A gente vê bastante. Existe algum medicamento ou produto que faz aumentar os cílios? Existe sim. Ah, existe mesmo então? Existe cílios, sobrancelha, né? O minoxidil é um deles. Ah, é? Tá? Existe sim. Nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Doutora Andréia Antonioni,
Nós precisamos muito de você, da sua sabedoria, desse teu conhecimento. Eu lhe desejo assim sucesso na sua vida, que você cada vez mais se destaca, não só aqui no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas cada vez mais você se destaca no Brasil. Isso é que eu desejo para você. Você é uma pessoa muito querida, uma profissional muito respeitada, excelente. Val, só tenho que agradecer, né? Ela é suspeita, porque é minha amiga há muitos anos, então eu agradeço muito esses elogios. Ela é exagerada também, né? Não sou, não, mas é tudo assim, isso que eu fico falei feliz. mais. E você sabe que eu te desejo e te respeito da mesma forma. Te conheço há muitos anos, a grande profissional que você é, e também de destaque. E eu acho que também, né, nós vamos juntos aí, se Deus quiser, muitos anos ainda. Vamos, se Deus com quiser. saúde, né? Sim, amém. E eu estou muito feliz com o teu sucesso. Obrigada. Tá? E estou muito honrada de poder ter esse bate-papo com você hoje. Eu Foi também, muito legal. muito honrada e muito feliz de você estar aqui comigo, para ter esse bate-papo. Muito Obrigada obrigada. mesmo, gratidão. Obrigada a todos que estiveram Isso, conosco. deixa uma mensagem aí para as mulheres, para os homens também, né? E hoje não é mais somente as mulheres que se cuidam, Não, né? pelo contrário, eu tenho muitos Isso. pacientes homens. Então, a minha mensagem é um convite para que vocês cuidem da sua idade biológica, da sua saúde celular, né? Eu falei que 70% está nas nossas mãos, né? Não esperem pílulas milagrosas, façam exercícios, durmam bem, comam comida de verdade. E podem deixar dúvidas aí que a Val me encaminha. Eu respondo com o maior prazer no meu Instagram. Vai no Instagram, no né? meu direct. Eu sou bem acessível, gosto dessa interação, né? E queria, já que nós estamos no meio das mulheres, se você me permitir, Isso, claro. eu acabei de lançar 3 protocolos para as mulheres de bioativos nutracêuticos injetáveis lá na minha clínica, que são muito eficientes. Então, um para cabelo e unha, outro para colágeno de pele e o outro para mulher atleta, tá? Quem tiver interesse, Antonioli, Infusion, que chama nosso central de injetáveis lá, na Antonioli Clínicas Integradas. Aonde que você passa o endereço? Eu sei onde que é, né? Mas fala o endereço aí para nós. Nós estamos ali na Via Parque 667. Via Parque é a... Eu até esqueço, não é? Professor Luiz Alexandre de Oliveira é o nome da rua, mas todo mundo conhece por Via Parque. Exatamente. Muito Né? obrigada. Gratidão mesmo por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Tá? Saber envelhecer é uma arte. É importante pensar que, embora o envelhecimento tenha suas limitações, também tem sabores e vivências que só quem realmente passa pela experiência conhece. O importante é saber extrair o melhor dos acontecimentos e se nutrir de bons e proveitosos encontros. Até o próximo Juridicast.